Amém. Irmãos, vamos meditar a palavra de Deus. Mateus 14, 22 nos diz: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Repetir novamente, versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Podeis se sentar, meus queridos irmãos? Esses versículos que nós acabamos de ler é um versículo muito conhecido de todos nós. Primeiro, Jesus nos fala sobre a multiplicação dos alimentos, em que cerca de 5.000 homens se alimentaram, fora as crianças e as mulheres, em uma multiplicação extraordinária em que Deus realizou, em que Ele transformou 5 pães, aleluia, e 2 peixinhos, e esta multidão se alimentou. Ou seja, nesses versículos sobre a multiplicação, Jesus estava dando a entender ao povo desta maneira: preste bem atenção, vocês vieram até mim, ouviram a minha palavra, só que eu não despeço ninguém com as mãos vazias. Vocês vieram precisando alimentar espiritualmente, foi alimentado. Precisaram alimentar, aleluia, fisicamente, foi alimentado. Este é o meu poderio que eu tenho sobre vocês. Jamais deixarei vocês sem uma alimentação, seja física ou seja espiritual. Jesus explica para a multidão sobre tudo que ele veio fazer nesta terra, enviado pelo seu Pai, enviado por Deus. Chega um determinado momento da noite que ele olha para os seus discípulos, e vendo os seus discípulos já cansados, porque já fazia horas que eles estavam ali, sentados, ouvindo, aleluia, os sermões de Jesus. Jesus então olha para eles e diz: entre dentro do barco e vai para o alto mar. Eu vou encontrar com vocês em alto mar. Existem algumas situações neste trecho, meus queridos irmãos, que é de se pensar. Jesus olha para os discípulos e diz: entra no barco, afasta-se de terra firme. Mas Jesus continua com a multidão, porque ele precisava despedir da multidão. Os discípulos ouviram a voz de Jesus, talvez meio receoso, porque já era altas horas da noite. Em alto mar existe escuridão, em alto mar existe alguns perigos, aleluia. Mas eles ouviram a voz de Jesus, entraram em alto mar. Ou seja, ouvindo a voz de Jesus, foi Jesus quem ordenou, a voz de Jesus dava confiança. Ir sem Jesus em alto mar era um risco, mas como Jesus havia mandado, eles tinham confiança. E os que confiam no Senhor, aleluia, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que jamais se abala, mas permanece firmes para sempre. Naquele momento, ele sabia que Jesus tinha dado a palavra dele. E Jesus continuou despedindo da multidão. A Bíblia nos diz que Jesus, depois que despediu a multidão, foi ao encontro deles? Não. Jesus subiu ao monte para orar. E os discípulos estão dentro do barco, se afastando de terra firme.
E Jesus foi ao monte orar. Quando foi na terceira ou quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e os discípulos estavam no meio do mar. No meio do mar, durante a madrugada, teve um vendaval forte. No meio do mar, durante a madrugada, teve uma tempestade forte. No meio do mar, os discípulos estavam sozinhos e o vento estava vindo de um lado para o outro, aleluia, e eles talvez já aterrorizado, olhava um para os outros e talvez comunicava entre eles: e agora o que nós iremos fazer? Nós estávamos com Jesus, agora estamos sem Jesus. O que vamos fazer a partir de agora? Só que tinha um porém. Jesus não estava no barco, mas Jesus estava observando eles. Talvez você chegou nesta noite dentro do barco e o barco está indo ao naufrágio e você está gritando: cadê Jesus? Jesus está dizendo: eu estou te observando. Talvez você chegou nesta noite aqui e disse: Senhor, essa semana foi tensa, essa semana foi terrível e tenebrosa. Jesus está dizendo: eu estou apenas te observando, para que lado vai a sua fé. A quarta vigília da noite, depois às 3 horas da manhã, Jesus desce do monte, aleluia, entra nas águas e vai a caminho dos discípulos em alto mar. A tempestade forte, os discípulos sem Jesus no meio do mar, aleluia, o vendaval terrível e os discípulos dentro do barco no meio do mar, lutando contra a maré. De repente eles olham no meio do mar e vem aquele homem vindo ao encontro deles. E eles não se despreocupam. Pelo contrário, eles ficam mais preocupados. Alguém grita: está vindo alguém ao nosso encontro. Outro grita: é um fantasma que está vindo nos aterrorizar. Talvez entre eles comunicavam: já chega o vento, já chega a tempestade, nós temos ainda assombrações vindo em nossa direção. Mal sabia eles que quem estava vindo na direção deles era aquele que tem autoridade de fazer como quer, do jeito que quiser, da maneira que quiser, porque é Ele quem direciona até a natureza. O que eu quero dizer para você nesta noite: aquele que está presente neste lugar, te observando em meio a, aleluia, tempestade, em meio à situação adversa que você está vivendo, é Ele quem está dizendo: eu tenho autoridade, a autoridade está nas minhas mãos, eu tenho o poder de fazer como eu quero, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu sou aquele que direciono, eu sou aquele, aleluia, que abre a porta onde não existe porta. Eu estou no comando da sua vida. Preste bem atenção, meus queridos irmãos, que os discípulos ficaram, aleluia, atônitos, vendo aquele homem vindo em sua direção. De repente eles ouvem uma voz lá no fundo dizendo: não temas, este sou eu. Eles ouvem uma voz lá no fundo dizendo: não temas, eu estou indo na direção de vocês. Ele está ouvindo uma voz dizendo: eu sou aquele que resgato, eu sou aquele que tem o poder, eu sou aquele que faço, e quando faço, ninguém pode se colocar no meu, aleluia, na frente do meu trabalhar.
Sabe o que eu quero dizer? A tempestade pode estar grande. Jesus está dizendo: chega de observar, eu estou vindo na sua direção para mudar a situação da sua vida, seja ela qual for, porque a autoridade está em minhas mãos. Nós não estamos falando de um Deus que precisa de uma flanela para tirar, aleluia, simplesmente, meus queridos irmãos, toda a poeira dele, não estamos falando de um Deus, aleluia, que precisa de ajuda de alguém para movê-lo de um lado para o outro. Nós estamos falando de um Deus a qual o profeta Isaías já declarava: ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Ele é aquele que está 24 horas contigo. Ele viveu durante 33 anos e meio nesta terra, sofreu o que nós sofremos, aleluia, padeceu uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e foi ele quem disse: eu vou para o Pai lhes preparar morada, mas eu enviarei um Consolador. Ele disse que o anjo dele estaria contigo 24 horas por dia, acampando ao redor dos que o temem e os livrar de todo mal. Sabe o que é isso, minha querida? Em meio à tempestade, ele estará contigo, mesmo parecendo que ele não está. Em meio à tempestade, ele estará contigo, mesmo você pensando que ele estava só. Os discípulos olhavam e diziam: Jesus nos abandonou. Jesus mandou nós entrarmos dentro do barco e ir a alto mar. Jesus não está nos observando. Talvez eu observo e ouço, Senhor, meus queridos irmãos, o seu monte, clamando ao seu Pai, derramando as suas lágrimas, e os seus discípulos lutando contra, meus queridos irmãos, o bravio do mar, aleluia. Mas lá onde Jesus estava, orando ao seu Pai, ele estava observando e dizendo: quero ver até onde vai a fé de quem eu escolhi. Nesta noite, o que o Senhor está dizendo para você, minha querida, meu querido: a luta pode ser grande, a batalha pode ser grande, a adversidade pode ser grande, o inferno está se levantando para te derrubar, mas o Senhor está dizendo: eu jamais estarei te abandonando, estou aqui apenas te observando, quero ver até onde vai a sua atitude de fé. Para muitos, aleluia, eles estão jogando tudo para o alto e desistindo. Deus está dizendo: sou eu que te fortaleço. Para muitos, eles estão olhando as situações e as adversidades, dizendo: a partir de hoje eu saio do grupo, a partir de hoje eu não canto mais. Mas o Senhor está dizendo: com você vai ser diferente. Sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te restauro, sou eu quem estou contigo, aleluia. Talvez você está gritando no meio do deserto, dizendo: não tenho capacidade de sobressair a essa situação. O Senhor está dizendo: sou eu quem te capacito, sou eu quem seguro nas suas mãos e te restauro da forma que eu quiser, como eu quiser. Porque Jesus jamais nos deixa só. Podemos parecer que estamos só no meio do deserto, mas no meio do deserto ele vai brotar água cristalina para saciar a nossa sede. Podemos estar sozinhos no meio do deserto, mas no meio do deserto ele vai enviar maná dos céus para nos alimentar.
podemos estar diante de Nabucodonosor e o seu exército desafiando o nosso Deus, mas no meio, aleluia, de Nabucodonosor e o seu exército, Deus está dizendo: eu sou aquele, aleluia, que tenho autoridade sobre todos os deuses e tudo está sobre as minhas mãos. Preste bem atenção, o que o inimigo quer é que você, aleluia, queime na sarça, ou seja, na fornalha ardente, mas o que o Senhor quer é passear contigo dentro da sarça ardente, ou seja, dentro da fornalha, e dizer: eu sou aquele que trabalho, porque eu sou o Deus que direciona, sou eu quem faz. Esse é o Jesus que nós servimos. Hoje nós comemoramos, meus queridos irmãos, o dia da sua ressuscitação entre os mortos. Em outras palavras, quando Jesus, ele ressuscitou, ele disse, aleluia, ele estava firmando desta maneira: tudo está em minhas mãos. Eu tenho autoridade e poder. O continente está segundo a minha direção. Tudo que eu faço, essa será a minha última palavra. Preste bem atenção, meus queridos irmãos, a voz e a autoridade pertence a Jesus. O homem pode bater no peito e dizer: eu faço. O Senhor, ele disse: você não faz sem a minha autorização. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, ele está dizendo desta maneira: eu sou aquele que comanda o globo da terra. Todos vão ter que se dobrar diante de mim, todos estão debaixo da minha autoridade. Pode parecer fulano, ciclano, beltrano dizer: eu tenho poder e todos têm que me reconhecer. Ninguém reconhece a autoridade de ninguém se não tiver, aleluia, meus queridos irmãos, Deus como soberano. O que eu quero dizer nesta noite, minha querida, não se preocupe com o que vai acontecer, a última palavra é de Deus. Meu querido, o que vai acontecer conosco, não se preocupe, a última palavra é de Deus. Tudo que Ele disse que iria acontecer através dos profetas, os apóstolos da Bíblia Sagrada, está se cumprindo e vai se cumprir, mas a última palavra pertence a Ele. Ele não ressuscitou, Ele não morreu em vão. Ele ressuscitou sobre a autoridade do seu Pai. Ele ressuscitou sobre a autoridade do seu Pai. Preste bem atenção. Tenha esta palavra no seu coração. O Senhor, muitas vezes, Ele manda nós entrarmos no barco e manda nos distanciarmos de terra firme. É porque Ele quer ver aonde vai a nossa atitude de fé. Muitas vezes nós olhamos as situações e pensamos: não vou aguentar. Mas o que Deus quer ver é até onde nós suportamos. Sabe por quê? Porque em meio à adversidade é que Ele nos mostra o quanto nós somos capazes, com a presença dEle em nossa vida, sobressair a qualquer adversidade, a qualquer problema. A luta está grande, Deus está dizendo: persista. A adversidade está grande, Deus está dizendo: persista,
Você não tem mais força nem para orar. O Senhor está dizendo: ore sem força mesmo. Você não tem força para jejuar, jejue sem força mesmo. Não tem força para ler a Bíblia, leia sem força mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor estará contigo. É Ele quem te fortalecerá. As nossas forças, meus queridos, minhas queridas, aleluia, em vista das forças espirituais, nós somos muito fracos, mas nós podemos tudo daquele que nos fortalece, e aquele que nos fortalece é aquele que está conosco 24 horas, dizendo: eu jamais te deixarei, eu estou te observando, mas no momento certo eu vou te pegar pela sua mão direita e vou caminhar contigo em meio à adversidade que você está vivendo. Creia nisso, confia nele, tenha fé nele, jamais deixe ele, porque ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará, pelo contrário, Ele está dizendo: eu estou contigo mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à adversidade. Os discípulos ficaram atônitos vendo Jesus vindo ao encontro deles, mas de repente a voz de Jesus ecoa dizendo: não temais, sou eu. Se você quiser, você pode ouvir a voz do Senhor. Ele está dizendo: não temas, sou eu, estou visitando a sua casa. O Senhor está dizendo: não temas, sou eu estou abrindo porta aonde não existe porta. Não temas, sou eu estou chegando naquilo que ao seu olhar é impossível tornar-se possível. Preste bem atenção, o Deus a qual nós servimos é aquele que tem autoridade, é aquele que não se preocupa com a adversidade humana. Mesmo Nabucodonosor aquecendo a fornalha 7 vezes mais, Jesus disse: eu vou entrar com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, mesmo aquecido 7 vezes mais. Em outras palavras, a autoridade não está no fogo, a autoridade está nas minhas mãos. Os leões estão famintos há vários dias, mas eu vou descer lá com Daniel. Mas os outros presidentes que acusaram Daniel, quando lançaram eles dentro da fornalha, a Bíblia nos diz que os leões estavam tão famintos que eles, aleluia, devoraram os acusadores de Daniel nos ares, e só caía em terra firme as roupas dele. Com Daniel não aconteceu nada, porque os leões podem estar famintos do jeito que for, mas quem estava com Daniel é aquele que tem a autoridade, e quando ele fala, os leões fecham a boca. Quando ele fala, a fornalha, meus queridos irmãos, ela não é tão quente como o olhar de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor, quando ele olha para dentro da fornalha, ele não vê a fornalha aquecida, ele vê, aleluia, 4 homens passeando dentro da fornalha, e o semblante do 4º homem, lavaste, o semblante do 4º homem era o semblante do Deus dos deuses. Em outras palavras, quem está com Sadraque, Mesaque e Abednego é aquele que tem autoridade.
Sabe o que eu quero lançar? Uma palavra profética para a sua vida. Se você quiser levantar a sua mão, levante e tome posse. Aquele que tem a autoridade, ele está dizendo: eu estou me colocando na sua frente. Os ferrolhos vão se quebrar. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo: aquele que tem autoridade, eu estou me colocando nas suas frentes. Se prepare, porque a unção vai descer no louvor. Se prepare, porque a unção vai descer na palavra. Se prepare, porque o resgate vai descer sobre a sua casa. Se prepare, porque as portas vão se abrir. Se prepare, porque no meio do deserto você vai ressurgir, porque o que tem a autoridade, ele está dizendo: sou eu quem tomo conta, e operando eu, ninguém pode impedir. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que quebra qualquer ferrolho. Esse é aquele que ressuscitou. Esse é aquele que ressuscitou. É aquele que viveu entre os mortos. O Deus a qual nós servimos não é qualquer Deus, feito por mãos de homens, não. Ele é aquele que tem autoridade nos céus, na terra, no mar. Fiquem perto da igreja. O mundo pode entrar em ebulição, mas aquele que comanda esta terra, não acontece absolutamente nada sem ele não permitir. Tudo que acontece e acontecerá nesta humanidade tem que passar pelos crivos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque desde a criação desta humanidade, ele é Deus. Desde o dilúvio, ele é Deus. Desde a passagem de todos os profetas, sacerdotes, reis, ele é Deus. Desde o nascimento do seu Filho único, Jesus Cristo, ele continua sendo Deus. Desde a morte de Jesus até a igreja atual, ele continua sendo Deus. Você vai para sua casa, ele vai continuar sendo Deus. Você vai dormir, vai levantar amanhã, ele vai continuar sendo Deus. Portanto, minha querida, meu querido, o Deus a qual nós servimos, ele é aquele que nos direciona. Talvez o que falta para você é ainda olhar para esse Deus, levantar a sua mão e confessar ele como Salvador da sua alma. Preste bem atenção. Talvez o que está faltando para a sua vida é olhar para esse Deus e dizer: a partir de agora, eu quero que o Senhor direcione a minha vida. A partir de agora eu estou andando segundo a minha vontade. Até agora eu estou andando segundo a minha vontade. Mas a partir de agora eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Eu quero andar segundo a sua vontade. Nós que já confessamos a Jesus como Salvador da nossa alma, nós estamos segundo a direção e a vontade de Deus. Mesmo que passamos no meio do deserto, ele vai estar conosco. Mesmo que passamos pela adversidade, ele vai estar conosco. Mesmo que passamos pelo momento mais difícil da nossa vida, ele vai estar conosco, nos sustentando, segurando em nossas mãos,
É por isso que muitas vezes você que ainda não levantou a sua mão e não confessou Jesus como seu Salvador, se olha para as irmãs e vê elas passando por tanta dificuldade, ela continua firme. Por quê? Porque elas têm uma vida direcionada por Deus. E eu quero te convidar também a ter a sua vida direcionada por Deus, a levantar a sua mão e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Só Ele pode mudar a sua história. Talvez os vícios estão te corroendo, porque os vícios estão direcionando a sua vida. Talvez os problemas estão te corroendo, porque os problemas estão direcionando a sua vida. Talvez os momentos difíceis estão te destruindo, porque, aleluia, os momentos difíceis estão destruindo, estão direcionando a sua vida. Talvez as doenças estão te destruindo, porque elas estão direcionando a sua vida. Eu quero te convidar a levantar a sua mão, a vir aqui na frente e pedir que o Senhor direcione a sua vida. Vamos mudar a sua história, vamos mudar o direcionamento da sua vida. Vamos colocar a partir deste momento sobre a sua vida, sob nova direção. Este Jesus, Ele não sofreu em vão. A morte dele naquela cruz foi por você também. Ele está esperando apenas que você dê um passo. Ah, mas eu sou muito novo, o amanhã não lhe pertence. O amanhã seu pode ser tarde demais. Não deixe para hoje o que você pode, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Portanto, você que ainda não aceitou a Jesus, é momento de você vir aqui na frente e levantar a sua mão e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. É momento de você mudar a direção da sua vida. Você que por algum motivo se afastou do Evangelho, isso para nós não nos interessa qual foi o motivo. O que interessa é que Jesus está de braços abertos, te esperando de volta. Ele está dizendo: eu sofri por você, eu sofri pela sua alma. Não deixe este dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus passar em vão. Levante a sua mão, venha aqui na frente, confesse a Jesus como Salvador da sua alma, e a partir de hoje Ele terá a sua vida, estará sobre nova direção. Venha aqui na frente, nós queremos orar ao seu favor. Eu sou muito jovem, não. A sua juventude tem que estar sobre nova direção. Os vícios só vai te destruir. A situação que você está vivendo só vai te destruir. Os seus amigos só vai te destruir. É momento de você tomar a maior decisão da sua vida. Essa é uma decisão que vale o seu futuro. Talvez, eu não sei, talvez eu saia daqui e não chegue nem em casa. O que será do meu amanhã? O meu amanhã pertence a Deus. Só Deus pode cuidar de nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Deus, a nossa vida está sob a tua direção. Mesmo que estejamos, Senhor, em alto mar, a tempestade esteja, meu Deus, revolto contra a nossa vida, tentando de todas as formas, meu Deus, nos derrubar, mas a nossa vida está segundo a sua direção e a sua vontade. E nós lhe pedimos, meu Deus, que esta semana será
uma das melhores semanas, meu Deus, da nossa vida, porque o Senhor entrou no barco, e a última palavra pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti, a nossa casa pertence a Ti, a nossa família pertence a Ti, os nossos negócios pertencem a Ti, e estamos, Senhor, segundo a Tua direção, porque, meu Deus, a Sua morte não foi em vão, e a Sua ressurreição foi para prepararmos um lugar especial, porque nós estamos aguardando a Sua volta. É o pedido da nossa oração para todos sempre. E quem está grato pela ressurreição de Jesus, vamos aplaudir a Ele com as palmas mais fortes que você puder.